Olá, pessoal! Eu sou a Keila E eu sou o Augusto. e hoje a gente vai desvendar um dos temas que mais derrubam a galera em direito do trabalho para concursos: o contrato por tempo determinado. É isso mesmo. Aquele assunto cheio de prazo, exceção, regrinha, parece que foi feito para confundir, né? Mas calma, com o método certo, a gente vai ver que dá para dominar isso de vez. E para começar, já vamos direto para uma questão real, bem no estilo que as bancas cobram. Olha só essa pergunta. Ela fala de trabalho temporário, mas mistura os prazos de outros contratos só para criar aquela armadilha clássica. A pergunta é sobre a prorrogação. Qual seria a resposta? É exatamente esse tipo de pegadinha que a gente vai aprender a desviar hoje. Pois é, Keila, prazos são o calcanhar de Aquiles de muito concurseiro. Não tem jeito. A melhor forma de não cair nessas ciladas é organizar o pensamento. Sabe, a gente vai começar do básico, da regra geral, e depois vai construindo o raciocínio em cima das exceções. Assim, a confusão some. Perfeito! E para a gente não se perder, preparamos um roteiro, nosso plano de ataque de hoje. Vamos passar pela regra geral da CLT, depois focar nas exceções que as bancas amam cobrar, diferenciar a prorrogação de um contrato novo, entender como funciona a rescisão antecipada e, por último, analisar um caso bem específico que pode ser seu diferencial na prova. Então, bora lá para a primeira sessão? Para a gente entender as exceções, primeiro a gente precisa ter a regra na ponta da língua. E a base de tudo, claro, está na nossa boa e velha Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O ponto-chave aqui, que vem lá do artigo 443, é que contrato com prazo determinado não é só aquele que tem uma data certinha para acabar. Ele também pode estar ligado, por exemplo, à conclusão de uma obra específica ou a um evento tipo o fim de uma safra agrícola. E qual o prazo máximo para essa regra geral? O artigo 445 é super claro, 2 anos. Passou um dia disso, ele automaticamente vira um contrato por prazo indeterminado. Simples assim. E aqui vem o primeiro detalhe que derruba muita gente. Muita atenção. De acordo com o artigo 451, dentro desses 2 anos, o contrato só pode ser prorrogado uma única vez. Se tiver uma segunda prorrogação, mesmo que seja aquela de boca, o contrato já era, vira por prazo indeterminado. Então, o foco é nesse uma vez. Certo, então essa é a regra geral. Mas a gente sabe que as bancas adoram as exceções, né? É aí que o pessoal escorrega. Vamos ver agora as duas principais, aquelas que despencam em prova. A primeira grande exceção é o famoso contrato de experiência. Ele é um tipo de contrato determinado, só que com prazo bem mais curtinho. O parágrafo único do artigo 445 bota um teto, 90 dias. E cuidado, pessoal, são 90 dias corridos. Não confundam com 3 meses, porque isso pode mudar a contagem final. E a segunda exceção, que aliás já resolve a nossa questão do início, é o trabalho temporário. Ele tem uma lei própria. A Lei 13.429, lá de 2017, mudou tudo. O prazo agora é de 180 dias e ele pode ser prorrogado por mais 90 dias. Ou seja, a resposta certa para aquela pergunta era a mesma letra E, 90 dias. A estrutura dele é totalmente diferente da regra geral da CLT. Agora, essa tabela aqui é o mapa da mina. É para tirar print e colar na parede do quarto. Olha como fica fácil de visualizar. Regra geral da CLT, 2 anos, uma prorrogação. Contrato de experiência, no máximo 90 dias, com uma prorrogação dentro desse tempo. E o temporário, 180 mais 90. Se dominar essa tabela, um monte de questão já fica bem mais fácil de resolver. Bora seguir. A banca não se contenta em confundir só os prazos, não. Ela também adora misturar os conceitos de prorrogação e de um contrato totalmente novo. É outra pegadinha clássica, fiquem ligados. Então, a diferença é simples, mas crucial. Prorrogar é só esticar o mesmo contrato que já está valendo. Agora, fazer um novo contrato é começar tudo do zero. E para evitar que as empresas fiquem fazendo isso sem parar para burlar a lei, existe uma espécie de quarentena. Exatamente. Essa quarentena é o intervalo obrigatório. Não dá para terminar um contrato determinado na sexta e começar outro igualzinho na segunda. A lei não deixa. E a regra tá aí, preto no branco. O artigo 452 da CLT é bem direto. O intervalo mínimo entre um contrato e outro é de 6 meses. Se esse prazo for desrespeitado, o segundo contrato já nasce como se fosse por prazo indeterminado. Podem anotar esse artigo porque ele é figurinha carimbada nas provas. Certo. Mas e se o contrato terminar antes da hora? O que acontece se uma das partes decide pular fora do barco antes do combinado? A CLT também tem regras bem específicas para essa situação.
A lógica aqui é a seguinte: em regra, não tem aviso prévio, porque, teoricamente, todo mundo já sabe quando o contrato acaba. Se o empregador demite sem justa causa, o artigo 479 manda ele pagar metade de tudo que o empregado ainda iria receber. Agora, se o empregado é quem pede para sair, o artigo 480 diz que ele pode ter que indenizar a empresa pelo prejuízo. Ok, essa é a regra, mas como quase tudo no direito, sempre tem uma exceção. E se o próprio contrato tiver uma cláusula que muda completamente essa regra do jogo? É o que a gente pode chamar de cláusula mágica. E isso também cai em prova. E a mágica é essa aqui, a cláusula assecuratória, que está lá no artigo 481 da CLT. Se essa cláusula estiver escrita no contrato, aquelas indenizações especiais que a gente acabou de ver são descartadas. E aí passam a valer as mesmas regras do contrato por prazo indeterminado, o que inclui o famoso aviso prévio. O TST, inclusive, confirma isso na súmula 163. Agora, para a gente fechar, precisamos falar de um caso muito específico. É um verdadeiro ponto fora da curva. É um tipo de contrato determinado criado pela Lei 9.601 de 98. Se isso aparecer na prova, saibam que as regras são totalmente diferentes de tudo o que a gente viu até agora. É isso mesmo. E as bancas adoram explorar essas diferenças. Primeiro, esse contrato só vale se estiver previsto em acordo ou convenção coletiva. Segundo, aquela regra de prorrogar uma vez só, esquece. Aqui pode prorrogar várias vezes. Terceiro, as indenizações por rescisão antecipada também não se aplicam. E um detalhe fundamental, essa lei garante com todas as letras a estabilidade da gestante. E para consolidar tudo o que a gente viu, tá aqui a nossa cola para a prova. Um resumão da regra geral da CLT. Prazo máximo de 2 anos, prorrogação só uma vez, tem que esperar 6 meses para recontratar e as 2 formas de rescisão antecipada. Isso aí. Esse quadro resume os pontos que mais são cobrados. Salvem, revisem, usem para fixar o conteúdo. É a estrutura principal que precisa estar na cabeça na hora da prova. E assim, a gente chega ao final da nossa análise. Fica a reflexão. Quando a questão da prova apresentar um cenário, qual regra aplicar? A regra geral da CLT ou a de uma lei específica como a do trabalho temporário? Saber identificar o que o enunciado está pedindo e aplicar a norma certa é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Esperamos que essa análise tenha ajudado. Bons estudos!